A visualização criativa ou imaginar o nosso desejo já realizado é uma ferramenta poderosíssima para a gente mudar a nossa realidade, para a gente atingir os nossos objetivos. Você usa visualização? Tem dado certo para você? Se a sua resposta para isso for não, pode ser que você esteja errando nesse detalhe muito sutil que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Quando eu era criança, lá pelos meus 8 anos de idade, ao contrário da maioria das crianças dessa idade, eu adorava a hora de dormir, a hora de ir para a cama. Porque essa era a hora, né? Esse era o momento em que eu me dedicava, eu colocava a minha imaginação para funcionar e eu me dedicava a todos os sonhos que eu queria ver realizados na minha vida. E é muito engraçado porque eu fazia isso de uma forma muito intuitiva. Era uma brincadeira para mim, né? Não era algo que eu estava fazendo com algum objetivo específico, mesmo porque isso aconteceu muito antes de eu sequer sonhar com qualquer coisa relativa à espiritualidade, relativa à criação de realidade, expansão de consciência, qualquer um desses assuntos, porque eu era muito pequena. Mas eu me lembro que eu me divertia muito com isso, que era muito gostoso. Tanto é que essa é uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que eu uso até hoje na minha vida. Mas eu percebo que às vezes, né, depois que a gente cresce, quando a gente vira adulto, às vezes a gente fica tão focado no resultado, fica tão focado em usar a visualização como uma ferramenta, que a gente perde a leveza do processo, que a gente perde esse ar de brincadeira. E aí, obviamente, que o desejo não vai se realizar, porque a gente se coloca numa posição de não ter, né? E essa semana, não por acaso, eu estava lendo de novo o livro do Dr. Joe Dispenza, que chama Se Tornando Sobrenatural, e no capítulo 2 do livro, ele cita um estudo da Universidade do Texas. E esse estudo foi feito com o objetivo de avaliar o poder dos nossos pensamentos, né, ou o poder da nossa mente sobre o nosso corpo, que é basicamente todo o trabalho do Dr. Joe Dispenza. E aí, como é que foi feito esse estudo, né? Eles pegaram lá um grupo de pessoas e eles orientaram esse grupo de pessoas a imaginar na mente deles que eles estavam fazendo um exercício para fortalecer esse músculo aqui perto do cotovelo. E aí as orientações eram as seguintes: eles tinham que repetir esse exercício mental durante 15 minutos, 5 vezes por semana, durante 12 semanas. E depois que eles deram essas orientações, eles separaram esse grupo em 3 grupos diferentes. No primeiro deles, eles falaram o seguinte: eu quero que vocês imaginem que estão fazendo esse exercício, mas eu quero que vocês imaginem olhando para vocês praticando esse exercício, como se vocês estivessem num cinema, como se vocês estivessem assistindo a vocês mesmos praticando esse exercício, o que eles chamaram de observação em terceira pessoa. Para o segundo grupo, eles falaram: olha, vocês, eu quero que imaginem que estão praticando este exercício em primeira pessoa, como se vocês estivessem vivendo mesmo a prática destes exercícios, como se vocês estivessem sentindo no corpo de vocês a sensação dos movimentos. E eles também pediram para que todos eles colocassem a intenção de que esse músculo aqui fosse fortalecido através desses exercícios mentais. Para o terceiro grupo, eles pediram para que eles não visualizassem nada. E aí é muito legal quando a gente vê o resultado dessa pesquisa, que foi o seguinte: o grupo que fez essa visualização em terceira pessoa, como se estivessem assistindo a eles mesmos fazendo o exercício, e o grupo que não fez,
nenhuma visualização tiveram o mesmo resultado. Ou seja, não houve o fortalecimento do músculo através da imaginação. Enquanto que o grupo que fez a imaginação, né, da prática deste exercício em primeira pessoa, teve um aumento na força deste músculo em até 10%. E isso é muito legal e faz a gente refletir, ou pelo menos me faz refletir, a respeito da forma como muitas vezes a gente visualiza a realização dos nossos desejos. Se acontece de, por exemplo, você se visualizar realizando o seu desejo em terceira pessoa, né, como se você estivesse assistindo a você mesmo, preste atenção em qual é o sentimento que brota desse tipo de visualização. Porque comigo já aconteceu de eu perceber que em muitos momentos isso me trazia uma determinada tristeza, porque ao mesmo tempo que eu estava me imaginando realizar os meus desejos, como eu estava me vendo em terceira pessoa, né, como eu estava assistindo um filme a respeito de mim mesma, era como se eu estivesse mandando a seguinte mensagem para minha mente: olha, seria muito legal se isso fosse verdade. E essa mensagem implica em dizer que não é verdade. Então, o que é que a gente está atraindo quando a gente faz uma visualização dessa forma? Qual é a mensagem que a gente acaba enviando sem querer, né? Sem perceber? A mensagem que a gente envia é: que pena que eu não tenho. E aí, o que se manifesta na sua vida, se não mais da falta daquilo que você acredita que você não tem? E daí, ao contrário, né, quando a gente se imagina já na situação em primeira pessoa, sentindo as sensações, pensando em como é que a gente vai agir quando tudo isso for real, né, se colocando no momento presente, como se estivesse acontecendo agora, e percebendo tudo que o seu corpo te manda de mensagem, quando você diz para ele que aquilo já é real, o nosso corpo não consegue diferenciar o que é visualização daquilo que é real. Então a gente alinha a nossa energia a essa versão de nós mesmos que de alguma forma já existe em uma outra realidade, né? O Dr. Joe Dispenza, ele costuma falar que com esse tipo de exercício, com esse tipo de meditação, porque o trabalho dele todo é em cima de meditação, que a gente está imaginando o nosso eu do futuro. Mas como a única coisa que pode existir é um eterno momento presente, eu prefiro acreditar que a gente está imaginando uma versão nossa numa outra realidade. Sabe aquelas fotos que a gente vê de pessoas famosas de antes e depois da fama? É lógico, né, que existe toda uma transformação física, que aí vocês podem julgar que é por causa do dinheiro que essa pessoa tem e que antigamente ela não tinha, mas perceba que para além disso, existe também uma mudança na energia daquela pessoa. Muitas vezes parecem, né, pessoas completamente diferentes, parecem pessoas de realidades diferentes mesmo, de dimensões diferentes. Então, quando a gente faz uma visualização, né, a visualização em si, ela é muito mais um exercício para que a gente possa se alinhar à pessoa que a gente será quando nós tivermos os nossos desejos realizados, do que para se alinhar com o desejo em si. Porque lembra, é a transformação interna que faz com que a nossa realidade se adeque à nossa nova versão. Então é importante que a gente tenha isso em mente e que a gente perceba as sutilezas que podem existir nesses exercícios de visualização, né? De usar a nossa imaginação para criar a nossa realidade. Quando você se imagina em primeira pessoa, já vivendo aquela situação,
ou você imagina como se estivesse assistindo um filme da sua própria história? Se você se imaginar como estivesse assistindo um vídeo da sua própria história, tá tudo bem também. Só preste atenção a como você se sente quando você está assistindo esse vídeo. Se você se sentir bem, se você terminar a sua visualização, né, se sentindo em paz, se sentindo grato pelo exercício que você fez, certinho, é um bom sinal de que você caminhou pelo caminho certo. Se acontecer o oposto, se você terminar a sua visualização se sentindo meio para baixo, percebendo que a sua energia baixou, é porque alguma coisa saiu da rota, né? E parece bobo isso, mas são detalhes que fazem toda a diferença para o nosso resultado. E então a gente tem que prestar atenção, onde é que a gente está colocando a nossa energia, né? Qual é o objetivo desse tipo de exercício? O objetivo desse tipo de exercício é que a sua vibração se eleve, é que você se alinhe com essa pessoa que já tem todos os seus sonhos realizados e não o oposto. Então, preste atenção. Qual é a forma que você está fazendo este exercício? Eu já me peguei muitas vezes errando, então é por isso que eu vim aqui compartilhar esse vídeo com vocês, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou dessas dicas, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!